Cristo. Igreja de Cristo. Boa tarde. Aqueles que ficam por aí a gritar durante uma noite inteira e de pé, nunca se cansam. Mas aqueles que vão à casa do Senhor, mesmo sentados, ficam cansados tão depressa e querem sair já. Igreja de Cristo. Este não é uma preguiça, ou este não é um acontecimento isolado, mas está por detrás deste acontecimento alguém que quer fazer tudo para fazer com que os homens e mulheres na terra se esqueçam de Deus. E este coloca no coração dos crentes, aqueles que ainda querem persistir, seguir o caminho, esta preguiça, o desejo de não estar na casa de Deus, para rapidamente ir embora. Mas eu já disse, aqueles que ficam por aí, nas praias, nos boatos, noutros sítios, a cantar, a gritar, a rasgar as gargantas, não sei se a que Deus fazem isso, mas não se cansam. E vocês? E vocês? E vocês? Eles ficam lá e dizem, Réveillon, Réveillon. Música mais música. E todos de pé tiram camisas, dançam toda a noite. E não se cansam. Mas aqueles que vêm à casa de Deus, mesmo com um pouco de frescura, mesmo assim estão cansados? Queridas e queridos, quando começar a sentir isso, ora, Ele quer. Eu dizia no ano 2000, há 26 anos, o diabo pediu prolongamento. Vocês não sabem, meus amados. Satanás fala com Deus. Deus fala com Satanás. Eles conversam, eles falam. Vocês sabiam? Sabiam? Ah, não sabiam. Então entendam hoje como é que Job, homem justo, inocentemente, não sabia que lá do outro lado havia um negócio entre Deus e Satanás a seu respeito. Ele sabia? Deus falava com quem? Com quem? Oh, diabo, de onde vieste? Vim andando aqui por ali, vagueando, rodeando o mundo. Viste o meu servo Job, que tanto me teme. O que ele disse, Satanás? O que ele disse? Oh, não te teme nada, só porque ele deixa tanta coisa, tanta riqueza, filhos e tudo, servos, por isso te teme. Não te teme nada. Job estava a dormir, não sabia que estava a ser negociada a sua vida. Por isso, meus amados discípulos, sobretudo, não gosto de falar de crentes ou cristãos, que não existe nada. Jesus deixou discípulos. O discípulo aprende com todo cuidado para ser igual ao mestre. Mas o crente, os cristãos, eu tenho dito, me conhece colocou a Yambula. A sala kazi, azinda ladi. Os cristãos já abandonaram. Os que ficaram são os que? Os perseverantes. Igreja de Cristo. Por isso, nesta minha abertura para o prefácio que vai anteceder a introdução do sermão, queria apelar a todos. O mundo está a correr numa velocidade cruzeira que vocês, os humanos mortais, não sabem o que está a acontecer no mundo espiritual. Há um negócio lá. O diabo está sempre a reclamar.
aqueles ali não te pertencem, oh Jesus Cristo. Você está enganado. Você quer o quê? Quer voltar para dar reino a este? Olha só o que eles fazem. Olha, vou só tentar um bocadinho, vai ver como que vão ficar. Ficam na igreja, mas não estão na igreja, estão fora. O corpo dentro, a alma, o espírito. Ele está sentado aqui, ela está sentada, mas a pessoa real está fora, a deambular até a fugir os carros lá. Vocês não sabem, não estão a ver. É tempo de acordar. É tempo de acordar. Adoradores. Adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. É tempo de acordar. Há um negócio sério no outro lado, no mundo espiritual. Como disseram no ano 2000. Oh, Jesus, você, pá. Você perdeu, pá. Olha só, olha. Todos são meus. Ah, não, veja só. Vou colocar agora mesmo no coração de todos ali o meu pensamento de pecar, de odiar, de invejar. E vai ver, todos começam a se invejar. Igreja de Cristo. E vocês que ouvem estas coisas, o que é que dizem? Resistir ou então cansarem-se? Resistir ou cansar-se? Queridas e queridos, de igual modo como a vida de Job foi negociada, também a igreja está negociada, está a ser negociada no outro mundo. Jesus Cristo, você perdeu, de balde morreste, de balde morreste. Apanhou pregos à toa, tanta zombaria, olha só, olha. É tanta igreja, mas não são igrejas, são meus templos. Veja como eles estão lá dentro, veja como eles vivem. Olha só nos seus corações o que estão a pensar. Será que pensam de ti ou mais de mim? Por dia, oh Jesus Cristo, veja aí no coração dos teus seguidores. Será que por dia pensam mais de ti ou pensam mais em mim? Igreja de Cristo! Igreja! Há uma luta tremenda, acorda, quando está na igreja, começa a sentir tanto cansaço, tem que ir já, até porque havia um compromisso e agora sim, esse pastor também, queba. Igreja de Cristo. Também agradecermos os nossos coros que cantaram e que animaram os nossos espíritos, mas corrigir o coro do tabernáculo, vocês não podem mudar a forma de tocar, têm de treinar muito mais, não podem mudar a forma de tocar, porque vós sois aqueles que nos lembram 50 anos atrás, 60 anos atrás, o tocar, o ritmo, o dar compasso. Quando a viola cede as vozes, tem de treinar isso. Não quer que o tabernáculo também toca como aqueles outros, brum, 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 brum. Não, a nossa música não é bum, 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 bum. É uma melodia que sai naqueles fios. Por isso, não posso deixar de repreender o coro do tabernáculo, até porque dos levitas, e tem de andar segundo aquilo que é de facto os nossos preceitos. O preceito não é somente dizer não será isso e aquilo, também isso é preceito. É preceito. Por isso, a próxima vez, amanhã, sei que estarão escalados, por favor, músicos e vós, levitas, mostrem uma mudança, uma música suave, violas suaves que estremecem os céus. Aleluia! Também agradecer às minhas filhas que estão aqui sentadas da igreja Iera, onde estive no mês antepassado, e fui muito bem recebido, e eu trago comigo digo, as vossas marcas no meu coração. É assim que temos de ser.
quando se fala de cristão como gostam, e nós temos dito, quem é de Cristo já é todo cristão. Se é todo cristão, o seu coração imita a forma de ser de Cristo. Coração amoroso, que ama o próximo. Toda a igreja de Cristo, não importa a denominação, não tem dois senhores, somente um. Ainda que nós, os pastores, tentamos, às vezes, aquartelar os membros, as ovelhas, são minhas, ficam aqui, são minhas. Não te pertence. Pertence a ele somente. Palma para estarem aqui, minhas queridas filhas. E eu ainda disse, porque depois de uma semana encontrei-me, penso que com o pastor paroquial, disse-me que um dia que voltasse, eu voltarei ainda, não por meio do SICA, mas por mim próprio. Voltarei lá outra vez. Por isso, minhas queridas filhas, mamães, pode tomar vosso assento de palma para vocês. Igreja, aleluia! Amadas e amados, também dois fatos importantes que não relatamos que aconteceram no mês de fevereiro e também no mês passado. No mês de fevereiro, dia 24 de fevereiro, eu fui convidado para inaugurar o templo aqui mesmo. Eu estou aqui há mais de 20 anos, aqui nesse lugar. Nunca conheci aquele lugar onde fui para inaugurar o templo da classe e hoje paróquia. Paróquia que é? Paróquia que é? Enquanto a central se preocupava para irmos para o Ambo, o dia podia passar assim, vazio. Fui convidado para irmos inaugurar aquele templo construído por uma mulher, embora ajudado por alguns membros, mas por uma mamã de fé que achou bem dar oferta a Deus. E sempre incomodou-me, papá, tem que ir inaugurar. Terminaram bem, e fomos lá com a província de Luanda para inaugurar aquele templo aqui neste caminho, num sítio aí que era uma lagoa, mas a igreja tratou, hoje um bom sítio, está lá a casa de Deus. A mamã Júlia disse, pai, já estou velha, ainda posso partir e sem ver a inauguração da casa de Deus? Disse, não, filha, você vai ficar até que vai ver e ainda ver outras coisas. E fomos inaugurar na presença dela e ficou muito radiante. Se tivermos muitas mamães Júlias que entregassem a Deus o pouco que têm ou aquilo que os filhos lhes oferecem para poder erguer muitos templos nos bairros, seria muito bom. Ou não seria? Seria muito bom. Mas há muitos que têm dinheiro, querem gastar aonde? Noutros caminhos. Eu já vos contei, fizemos uma viagem de Madrid a Oviedo, são 450, parece, quilômetros de carro. Pelo caminho fui vendo muitos templos. Quando nós aqui chamamos de cidade, lá são aldeias. Se for grande, tinha 2 templos. Um ali, outro ali, naquela ponta. E eu perguntei ao motorista espanhol, meu querido Carlos, por que tantos templos assim? Como que construíam isso? Ele disse, Eminência, naquele tempo, todos os filhos que tinham dinheiro voltavam para suas aldeias para construir templo e oferecer à igreja. Por isso tem tantos templos em todas as aldeias. E nós africanos, nós gostamos, quando temos dinheiro, é correr na Europa, não é assim? Gastar lá, comprar isso e aquilo,
Depois voltamos em Bokolo. Vamos vir aqui para procurar mais, buscar, tirar outra vez. Vamos deixar lá. Mas eles, muitos deles já foram. Mas o marco ficou. Estão lá os templos construídos há muitos anos. Deixaram essas marcas. Temos que aprender com aqueles que fazem o bem. Se tivermos aqui tantos mamãs Júlias, tantos Silvas Calados, tantos Mauete Batista, tantos Tando Farmas, quantos templos teremos? Quantos? Muitos. Então, vamos aprender um pouco. Por outro, queridas e queridos, eu queria sublinhar também um aspecto importante. No mês passado, queridas mamães, tiveram a graça de receberem uma representante para dirigir a igreja no Reino da Espanha. Olha só. Como não agradece, já não vou mais nomear mulheres. Assim mesmo acabou, não vou mais nomear mulheres, porque você não agradece. Igreja de Cristo, aleluia! Sabem por que o pai nomeou uma mulher? Aquela igreja, durante anos e anos, só vivia de dívidas, mais dívidas. Quando a gestão era dos homens, essas dívidas por cima de dívida. Eu ia, pagava, voltava, ainda aumentava, pagava, aumentava. Quando os homens se afastaram, ficaram só mulheres à frente, pagaram toda a dívida de milhares e milhares de euros e ficaram sem dívidas e hoje estão bem. Eu disse, então, quem faz o bem merece prêmio. Igreja, aleluia! Quem faz o bem merece o quê? O prêmio. Os homens só estavam lá toda hora, discussão toda hora. Deus, como é bom, afastou os homens, estavam lá à frente. Mamães pegaram na obra. Hoje vou na Espanha, sem mais ouvir, pai, tem dívida. Não, já não tem. Então merece prêmio. Igreja, aleluia! Agora agradeceram? Lutou onde ele? Bueno. Igreja, aleluia! Podem sentar, minhas queridas filhas. Vocês têm esta bênção e este dom, um dom natural, que não é um dom de hoje. É um dom natural que receberam de Deus, de fazer sempre o bem, e por isso têm feito isso. Amadas e amados, Igreja de Cristo, tocou estas. Não olhe no vosso irmão, ele tem problemas. Na Terra Nova eu mandava dizer, dá-lhe um copo de café quente para beber. Mas aqui não tem café. Aleluia! Queridas e queridos, faltam-nos 4 dias ou 5 para celebrarmos a nossa visitação. Éramos um povo sem Deus verdadeiro, mas a sua misericórdia foi plenamente manifestada àqueles que habitavam na região da sombra da morte. Caríssimas e caríssimos, libertemo-nos de todas as mágoas, hoje e agora, e cada um busca hoje o perdão, verdadeiro perdão, que brota do coração de um verdadeiro Filho de Deus. A teofania, meus amados, é um ato soberano de Deus Pai, e se manifesta a quem Ele quiser, e não é um prêmio humano,
para quem quer ou para quem corre, mas, e sobretudo, é para aquele filho a quem ele predestinou para essa unção. A sua própria concretização ou sua aparição aqui em Catete, e não na minha terra e na nossa terra natal, Maquilha do Zombo, manifesta a abrangência deste Deus que tão somente desceu para responder os nossos choros. Igreja, aleluia. Lembremos-nos que Israel, o primeiro povo visitado, não parou. Eles andaram, caminharam, partiram, inicialmente para o sofrimento, que cobria a alegria que estava atrás daquele sofrimento. Queridas e queridos, quando Israel parte do Egito, atravessa o Mar Vermelho, chegam no deserto de Sinai, estavam assombrados, porque o sofrimento era tanto, andando na areia, onde havia escorpiões, cobras e tantos outros insectos, um deserto árido e úmido. Mas eles estavam lá com uma esperança de que, depois do sofrimento, a terra prometida. Queridas e queridos, eles andaram, não pararam. Nós precisamos nos mover, não com os pés físicos, mas com os corações quebrantados. Nós vamos, este ano, celebrar de maneira diferente a teofania, com mais oração, com mais arrependimentos que brotam de corações quebrantados, como já disse, entristecidos pelos pecados cometidos, seja por vontade própria ou por omissões. Eu gostaria que este ano celebremos, de fato, esta data, não somente com aquela alegria entusiástica, mas, sobretudo, com corações arrependidos, com corações quebrantados, entristecidos por causa dos pecados cometidos de forma direta ou indireta. Queridas e queridos, engajemo-nos nesta preparação interior e não aquela cosmética que só fica na parte exterior. Não. O que eu peço é uma preparação interior. Estes 91 anos da teofania e 77 anos da descida do Espírito Santo sejam diferentes na forma da sua preparação e realização. Sim, as nossas almas terão de celebrar, isto é, todos os nossos membros que estão em nossos corpos deverão celebrar com muitíssimo júbilo. Igreja, aleluia. O salmista disse que toda a minha alma e tudo que está em mim louva, louva, louva. É isso que Deus pede nesta celebração. Todos fiéis da igreja de nosso Senhor Cristo no mundo, os toquistas, vamos celebrar manifestando uma fé inabalável em um mundo que se inclina para as trevas. Sim, todos peregrinos de todo o mundo toquista, preparai-vos para a grandiosa celebração no monte de Deus, o monte onde Deus pisou, e não homem, onde devem subir as tribos, nações e línguas e povos com fé, como aquele bom ladrão que daqui a pouco ouviremos. Veja, estou a chamar bom ladrão. Alguém vai dizer, mas como que o ladrão é bom? É isso que você vai ouvir agora. Igreja de Cristo, digam todos fiéis peregrinos, digam comigo, aleluia, aleluia. Digam todos fiéis peregrinos, aleluia. Digam todos fiéis peregrinos, aleluia. E digam comigo, o nosso Deus é grande, o nosso Deus, sim, é grande. Ele deixou os céus e desceu aqui próximo.
Por isso é teofania. Teofania, não teofania, teofania. Porque Deus que desce em forma humana, para falar com o humano, para falar com o Filho, para dar algo, para ungir. Igreja de Cristo, tocou isto. Este é o prefácio dessa pregação do dia de hoje, onde já apelei a todos para poderem, de fato, estar atentos para ouvir a história do bom ladrão. Do bom ladrão. Queridas e queridos, introduzo o sermão. O mundo onde vivemos tem nos mostrado todos os dias que o homem chegou a um estágio animalesco muito profundo e perigoso. Sabemos que o ser humano, esses homens, lhes foi dado o senso e a lógica que lhes permite raciocinar para conhecer o bem e o mal, a sua própria falha, a falha dos outros, por ser ele a imagem e semelhança de Deus. Acontece que nos tempos que correm, que a Bíblia chama o hoje, as pessoas perderam-se e vão perdendo esse raciocínio e senso de razão. Daí o surgimento de muitas brigas e lutas em todos os lados. É como estivéssemos num mundo onde todos são etílicos ou bêbados e ninguém consegue entender o outro e reconhecer a sua própria culpa solicitando o perdão. Nada. Onde há bêbados, alguém pede perdão? É o que está acontecendo no mundo. Parece que todos agora estão bêbados quando falo etílicos. Ninguém pede perdão a ninguém. Mesmo quando comete, não pede perdão. Resiste. Amados, como sabemos, o perdão só brota do coração arrependido e que sente remorso do erro praticado. Não é possível haver perdão onde o arrependimento, que é o fruto do reconhecimento da própria culpa, o pecado, não é exercido. Hoje ouviremos uma bela história, que a princípio dolorosa, mas que no meio da fita traz-nos uma grande e bela lição para a vida. Assim, meus amados, neste culto sabatino, o 13º, no caso, Deus Pai quer que conversemos sobre o tema, o arrependimento que rende perdão. O arrependimento que rende perdão. Vamos juntos, o arrependimento que rende perdão. O arrependimento que rende perdão. Igreja de Cristo, São Lucas é o evangelista escolhido para nos trazer esta grande lição de vida enquanto batalhamos desse lado, indo ao encontro do nosso Redentor, o qual prometeu prêmio para todos aqueles que se arrependem. Vivemos ainda dias de Páscoa, quando os seguidores de Cristo celebram a vitória de Cristo sobre a morte, para recordar o grande sofrimento daquele jovem judeu, a encarnação do Espírito de Deus. Sim, sei que os cristãos, na sua maioria, ainda não se desfizeram daquela imagem de um Jesus ensanguentado e pendurado numa madeira, e os homens dissolutos zombando dele. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido. São Lucas 23:35. Era um dia de trevas e não de luz, quando aquele que tantas maravilhas realizava, agora estava numa madeira em agonia, com os pregos encravados nas suas mãos e pés. Os soldados também escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
versículo 36 e 37 do texto principal. Naquele lugar e momento, ninguém terá se manifestado triste por causa de um inocente que padecia naquela maldita cruz. As mulheres, como sempre, foram as únicas a se compadecerem dele e batiam nos peitos e lamentavam. A estas mulheres, Jesus respondeu dizendo: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco. São Lucas 23, 28, 31. Queridas e queridos, certamente que ao ouvirmos estas palavras, tanto daqueles que o zombavam, assim como daquelas mulheres, pobres mulheres, que o lamentavam, conseguimos compreender a tanta insensibilidade que reinava naquele exato momento. O nosso tema é o arrependimento que rende perdão. Na mesma história que nos é narrada pelo evangelista Lucas, encontramos Jesus crucificado junto com 2 ladrões ou malfeitores. A Bíblia diz-nos que um desses ladrões blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Este, sem qualquer maneira, insultava Jesus com estas insolentes palavras, mesmo sabendo que aquele homem, Jesus, estava lá simplesmente por ódio dos judeus. Queridas e queridos, Igreja de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, um dos ladrões, pendurado com eles, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição ou condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos hábitos, nossos afazeres mereciam. Mas este nenhum mal fez, retorquiu o bom ladrão. Este é o motivo e a razão que eu atribuí a este ladrão de bom ladrão. Bom ladrão. Bom. O ladrão é boa pessoa, mas eu atribuí este nome, este atributo, este adjetivo: bom ladrão. Bom ladrão. Por que ele é bom? Porque ele, estando na cruz, na mesma condição com o santo, ele sentiu que aquele homem não podia estar ali com eles. E repreendeu o seu companheiro ladrão: você não tem medo, não teme a Deus, estando nós na mesma condição com este homem, que não fez nada. Igreja de Cristo. E virando-se a Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 42. Meus caríssimos, a resposta de Jesus não tardou. Imediatamente Jesus respondeu ao bom ladrão, dizendo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Hoje. Não amanhã. Hoje. Qual é o tema? O arrependimento. E aqui a resposta a dizer: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, aqui encontramos de fato o cerne da nossa conversa de hoje. Aqui o bom ladrão mostrou que, embora ele roubava e praticava muitos outros males, ele bem sabia que aquele Jesus não era igual a eles. Ele entendeu que o homem que estava ali com eles, na mesma condição de crucificados e condenados e pendurados daquela madeira,
era detentor de um reino que fé que brilha mesmo na escuridão. Que fé que brilha mesmo na escuridão. Queridas e queridos, esta fé manifestada na derradeira hora, lá naquela cruz, reconhecendo o seu estado pecaminoso, bem como a razão da sua crucificação, é manifestamente sincera e honesta, porque soube entender que Jesus estava lá injustamente. Pois, dois elementos podemos aqui referenciar. Primeiro, é que ele reconheceu sem esforço a sua culpa, sem esforço. Ninguém obrigou, não levou tantas perguntas. Ele simplesmente reconheceu que ele tinha culpa. Segundo, reconheceu que aquele homem que ali estava era justo e capaz de levá-lo ao seu reino. Aleluia! Igreja, aleluia! Um ato de arrependimento imediato revela uma fé invicta que não o deixa cair na onda daqueles que zombavam Jesus. Mesmo numa situação de fragilidade em que Jesus se encontrava, segundo o olhar humano, o bom ladrão viu nele o reino, a justiça e a capacidade de perdoar pecados. Aleluia! Pois, alguém diria, não, é um fraco, também está aqui conosco a sangrar como nós, ele também quem? Mas mesmo assim o ladrão, nessa condição de um Jesus frágil, pendurado, ele sabia que esse homem tem um reino, ele tem um reino e é capaz de perdoar pecados. Igreja de Cristo, tu aqui estás? Eu repito, Senhor, lembra-te de mim. Vamos juntos. Vamos juntos, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meus queridos, isso é extraordinário. O ladrão sabia que este homem vai entrar no seu reino. Vai entrar no seu reino. Igreja de Cristo. Uma coisa que muitos não podiam entender, mas o ladrão malfeitor ali, ele sabia que esse indivíduo, mesmo frágil, sangrando, mesmo assim, ele tem um reino. Ele estava a sangrar frágil, sem roupa, envergonhado. Mas o ladrão, o bom ladrão, sabia que este homem tem um reino. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Você estaria em condição de dizer isso? Quando vimos o nosso pastor doente, a primeira coisa é dizer, será que ele pecou? Está frágil, ficou doente, pá. Ficou doente. Mas esse ladrão, o bom ladrão, mesmo nessa condição de fragilidade que o mestre está, que Jesus se encontra, ele sabia que este homem, sendo assim, mesmo sendo assim, ele tem um reino, tem um reino. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Queridas e queridos, essas palavras, se não calam fundo o coração de cada crente ou discípulo de Jesus, então está longe dele, distante dele. Queridas e queridos, extraordinária compreensão num momento agonizante, como aquele em que Jesus e eles mesmos se encontravam. Ele reconheceu a sua culpa, a justiça de sua punição e a divindade de Jesus, pedindo para ser lembrado em seu reino, demonstrando arrependimento sincero no último momento, no último minuto. Aleluia. Igreja, aleluia. O bom ladrão reconheceu que ele merecia a punição que estava a receber, mas que Jesus era inocente e nem deveria estar ali com eles. Caríssimos e caríssimas. Diferentemente do outro ladrão, que chama malandro, que zombava Jesus dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. A palavra, se tu és o Cristo, não terá sido pronunciada contra Jesus pela primeira vez, não.
Jesus já tinha ouvido as mesmas palavras na altura da sua primeira tentação, após ter sido levado para o deserto pelo Espírito, onde terá ficado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Satanás não atrasou e logo apareceu para tentá-lo usando a mesma linguagem. Se tu és o Cristo de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Aleluia! Quantas vezes não somos desafiados assim? Você lê isso. Você ser cristão porque fica doente todos os dias. Você vai à igreja todos os dias, mas não tens nada. Se você é filho de Deus porque não tem isso e aquilo. Você também fica triste, não é assim? Fica triste. Mas Jesus ouvia isso muitas vezes. E agora na cruz, voltou a ouvir mais. Se tu és o Filho, se és o Cristo, desce da cruz. Queridas e queridos, por isso, meus queridos, vós que ainda acreditais no Deus vivo, sempre que encontrares alguém que vem com este tipo de linguagem, meu querido, cuida-te. Você todo dia na igreja, tua casa é isso, seus filhos é isso. Queba, que? É cá de pemba, fi? É cá de pemba, fi? Satanás está próximo para te tentar e dizer, também na verdade vou à toa na igreja final. Igreja de Cristo. Queridas e queridos, aquele ladrão malvado, diferentemente do bom ladrão, continuo a repetir, estava possuído com esse espírito e agia assim. Assim também agem pessoas possuídas. Para provar o que algumas doutrinas insistem em ensinar, que as pessoas, quando morrem, passam ainda em algum lugar para ali serem aperfeiçoadas. Esta declaração de Jesus mostra que essa doutrina não é verdade, não é verdadeira. É mentira? É mentira. A promessa que Jesus Cristo faz ao bom ladrão é: em verdade te digo que hoje estarás comigo, hoje, não amanhã, hoje. A salvação lhe é confirmada naquela hora, não para o dia seguinte, ou depois de 3 dias, ou passar 7 dias, ou alguma coisa que deveria esperar, ou passar numa casa, parar ali para ser lavado. Não. Hoje, hoje. Aleluia. Igreja, aleluia. A palavra da promessa é: hoje estarás comigo no paraíso, não amanhã. Repitam comigo, caríssimas e caríssimos, mais uma vez. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Meus amados, é hoje. Logo que parte está imediatamente no paraíso. Não esperar porque passa ali, passa na casa do fulano para ficar ali, para receber isso e aquilo. Não. É diretamente, imediatamente. Aleluia. Caríssimas e caríssimos, este evento é considerado o principal exemplo bíblico de conversão no último momento que antecede a própria morte, mostrando que muitos poderão obter a salvação logo à porta da morte e não na morte através da fé. Igreja de Cristo, aleluia. A salvação é alcançada agora na morte. Digo, na vida. Agora, na vida, não na morte. Este está para morrer, mas recebeu a salvação porque arrependeu-se imediatamente. Queridas e queridos, Igreja de Cristo, a passar ainda na casa do Antônio, vai ficar 5 dias, depois é que vai passar para o céu. É mentira? É mentira. É direito. É direito. Está a deixar o corpo imediatamente. Aleluia. Concluo. Caríssimos, eu termino como comecei dizendo. Aqui, essa história que destaca e ensina que a sua graça é suficiente, e toma nota e saiba que
a mesma graça ainda está disponível para quem se arrepender, não se importando do tempo de vida que ainda lhe resta. Hoje mesmo, quem quiser se arrepender, terá hoje mesmo o reino de Deus. Hoje mesmo, não amanhã. Igreja, aleluia! Não importa quantos anos já viveste, não importa o que você já fez, hoje e agora. Se te arrependeres, tens o reino de Deus. Queridas e queridos, o que estamos a ensinar aqui é arrepender-se. Para receber o perdão, imediatamente no reino de Deus. Imediatamente. Queridas e queridos, hoje e agora convido-te a seguir este exemplo deste bom ladrão. E não espera amanhã, porque não sabes o que o amanhã poderá trazer. O perdão do pecado só se alcança quando o pecador reconhece o seu próprio estado e aceita arrepender-se e deixar o mal antes cometido. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas como aquele ladrão malvado, malandro, que nunca reconhece os seus próprios erros para buscar o perdão. Retornemos hoje e agora aos nossos valores, aos nossos valores, enquanto celebramos a visitação que nos foi feita aqui no nosso Horeb. Queridas e queridos, Igreja de Cristo, queridas e queridos, eu peço-te, sacode-te e arrepende-te agora e já, e o mesmo Cristo de ontem te dará a chance de entrar no seu reino, hoje e agora. Igreja, aleluia! Quem foi tocada e pensa agora mesmo seguir esse exemplo? Já andei muito, pratiquei muitas coisas mas hoje quero ser como bom ladrão, Arrependo-me para receber o perdão e estar no reino de Deus. Levanta onde está e diga: eu já ouvi e aceitei e quero ser como aquele bom ladrão, para deixar tudo e estar com ele no seu reino agora e hoje. Fica de pé, não sente vergonha. Aquele que quer seguir a Cristo não pode sentir vergonha. Não importa o que você já fez, onde já andou. A hora é de arrependimento e receber perdão. Palma para esse jovem que se sentiu, de facto, estar nesse lugar do bom ladrão. Do bom! O arrependimento que rende. Você quer receber perdão? Arrepende. Imediatamente. Tens o reino. Queridas e queridos, Igreja de Cristo, é assim que temos que crer, que temos de acreditar. Basta você deixar tudo, arrepender-se, terá o perdão. Imediatamente tens o reino de Deus. Não amanhã, como dizem, não hoje. Eu tenho essa prova vivida por mim, não contada, vivida por mim. Quando o corpo fica, imediatamente você só sobe. Não será amanhã. Em segundo, estás no outro lado. Igreja, aleluia. Você deixa o corpo e sente o cheiro do corpo a ficar. E você a partir, você já foste. Igreja, aleluia. Vamos todos nós, hoje e agora, meditar. Ao deixarmos o templo, como tem sido a minha atitude, sou daqueles que preciso ainda de empurrões para me arrepender, ou sou daqueles que quando peco eu próprio, sinto que pequei, procuro arrepender-me para obter o perdão, para que o reino também seja o meu habitar. A hora é esta. Sabatino 13º está a terminar. Filho, palma para ti.
Levantou-se mais um. Quando terminar o culto, contacte o pastor, os pastores que estarão ali para vos receber. O tempo está a acabar. O tempo está a acabar. É hora de arrependerem-se, deixar o mal, receber o perdão. Quem deixa o mal, se arrepende, tem um prêmio. O prêmio é o perdão? É o perdão. Palma para eles e podem sentar, filhos. Igreja, aleluia! Que direi mais? Que direi mais? Já disse tudo. Agora, cada um faça exame de consciência. Eu tenho 30, 20, 50, 60 anos ou mais. O que eu tenho feito de mal? Preciso que alguém ainda venha me empurrar. Fala. Ou eu próprio devo me arrepender e ter como resultado o perdão? O perdão. Queridas e queridos, todos que aguardam a vinda de Cristo, o reino não para amanhã, é para hoje. É para hoje. Amanhã não, hoje. Ouviu o hino que foi cantado pelos nossos jovens que aqui oraram? Diata que diata é intino e aonso yanza. Há coisas que aconteceram em África que não estão escritas. Quando enforcaram o Bamba, o Evaristo e outros em Leopoldville pelo Mobutu, por serem acusados, queriam fazer golpe. Vocês sabiam que o Kimba era toquista? Sabiam? O Bamba era toquista, sabiam? Era toquista. Quando chegou a hora dele de ser enforcado, ele pediu que fosse o último. Fizeram ali uma forca, como assim a madeira, e aqui havia abertura onde pisavam. E a corda estava lá e no pescoço. Davam tempo para que cada um falasse o que quisesse falar. Depois, o que estava embaixo abria a tampa e as pernas morria. O Bamba foi o último. Ele pediu que fosse o último. Quando cantou este hino, diata que diata, yintinu ya onso yanza, munalumbu ke longi sansilo ande, Emmanuel wangitu. Cantou, quando termina, assim que arreiam aquela tampa, ventania mexeu-se, pessoas morreram, árvores partiram, militares a fugir. Se fosse o primeiro, deixava de matar os outros. Cantou diata que diata, entino ya onsenza, pakalung sensiluane, Emmanuel ungitiku. Aleluia. Aleluia. Esse hino não é hino de brincadeira. É hino que deve mover nós, os coitados, africanos, os pobres, os maltratados, que temos a promessa de alguém que tem de vir resgatar-nos do sofrimento. Diata que diata, entino ya onsenza. É isso que ele disse. Hoje mesmo, se vocês acreditarem, estarão comigo no paraíso. Meus amados, quero pedir que estejam preparados para a bênção final. Ensambu zanzambi wampungu se, mwana yomwanda velela, bika zakala yeno aonsono, zaluluwa kila kweno nukalanze ntimi akuna wanandambo nkoko memaza minango kuvo, oluwani luka